Vamos chamar o homem? Vamos conversar? Ele já está aqui para bater um papo conosco, vereador publicitário no segundo mandato? Segundo mandato. Segundo mandato, meu amigo Daniel Alves. Seja bem-vindo ao Portal Esfera no Rádio. Tudo bem com você, meu irmão? Tudo certo, Gana, graças a Deus. Como foi seu final de semana? Tranquilo. Passou em casa? Dois carurus que eu fui. Foi um no sábado, no domingo. Comeu os carurus? Ah, amo. Pode me Vem chamar pra aí, ó. setembro, né? Quem estiver escutando, quem É um quiser, pode me convidar. Já tenho mais alguns planejados, alguns convites feitos de caruru. Amo, adoro. Comida baiana como um todo. Vou pro caruru. Inclusive os carurus, meus amigos, pais de santo aí que queiram me convidar, estou indo a todos dos amigos. Vou com o maior prazer mandar mais uma vez um abraço pro meu amigo Diógenes de Xangô, lá de Plataforma, grande músico da Neogibá e grande pai de santo, grande homem religioso. Mas fui para mas comi um cozido que me deu um xenical do povo. Comi o cozido, me acabou. O organismo se desacostumou, Gana. Mas foi, olha, eu nunca vi um negócio como esse. Acabei de comer a última garfada, já estava pronto. Foi mesmo. Bote blá nisso. Só deu tempo do suor frio descer e eu correr. Juro pra você. Juro pra você. Estava em casa ou estava na rua? Tava na rua. E Eu comi somente as folhas e 2 pedaços de carne. Nem o arroz eu comi, nem o pirão eu comi. E uma aí, batatinha, uma nada, banana, nada. Nada. E aí a gente corre pro banheiro e passa 10 minutos passando mal. E o banheiro que não é de sua casa, né? Que é diferente. O banheiro da rua é um negócio chato, assim, velho. Chato. Mas aí depois eu voltei pra mesa. Mas foi só você, Gana? Claro, porque o único que toma monjaro e que tá em reeducação alimentar sou eu, né? Todo mundo passando bem. O cozido tava perfeito. Meu estômago não assenta mais essas coisas. Meu estômago não aguenta mais. Não aguenta mesmo, velho. Ainda bem. Mas ainda bem, e vou te falar uma coisa, nada contra. Ontem eu estava vendo a entrevista de um endocrinologista para a gente poder começar a conversa. Hoje eu acordei triste de manhã, às 3h30 da manhã, o horário que eu acordo para ir malhar. A mulher ontem me deu um banho de água fria, disse que depois que a gente acaba de tomar um monjaro, mesmo malhando, a gente engorda tudo de novo. Não é o Não é contaminante. possível. Rapaz, Se não controlar, né? Eu até peguei uma foto dessa maldita. Ela falou que quando para de tomar? Ela falou. Agora, eu não sou. Doutora Maria Caran. Aqui tem uma doutora aqui que pode Advogada, falar. mas é advogada. Pensei que era de que ele falou Não, doutora que vai falar. doutora. Endocrinologista, não foi isso não? Mas enfim. Não, daqui nossa advogada. O segredo está na alimentação, né? Não está no monjaro. Não adianta você tomar o monjaro ou algum outro remédio, parar de tomar e voltar a comer o que você comia antes. Né? A questão da caloria é matemática. Você tem que gastar mais do que você consome. Então, não é eterno. Ou você mantém aí os medicamentos, ou então volta tudo mesmo. Não volta a comer o que eu comia nem a pau. Mas não estamos aqui para falar de mim, estamos aqui para falar de Vossa Excelência na vereança de Salvador. Segundo mandato, primeiro a gente sempre faz aquela pergunta clássica, como é que está sendo essa experiência, mas acho que você já tem 2 mandatos, essa experiência já passou, né? O que é que a cidade está evoluindo, Daniel? Como é que você está, à frente dessa pauta de ser vereador, como é que você está vendo a evolução da cidade? Você gosta desses viadutos que acontecem aí? Rapaz, eu gosto, Gana, hein? Eu entrei na política, digamos assim, em 2017, né? Eu fui chefe de gabinete da presidência da Câmara, sem mandato. Você estava lá com o Léo Prates. Com o Léo Prates, exato. E também como cidadão de Salvador, né? Quando a Semineto assumiu a prefeitura em 2012, longe de querer alguma coisa com a política, mas eu me lembro que na época eu pedia 2 coisas, que se melhorasse o trânsito e que a cidade ficasse mais limpa, que a gente tinha uma questão de lixo muito grande. E que a gente melhorasse o trânsito, porque qualquer horário que você saía, você tinha engarrafamento. E na minha avaliação como cidadão, ele superou em muito esses 2 pedidos que eu tinha para o prefeito, ele melhorou bastante. E já como vereador, eu vi um outro momento também, que foram essas grandes intervenções no trânsito. Eu moro, por exemplo, ali no Itaigara, perdia 20 minutos, pelo menos, apenas com o trânsito que tinha num retornozinho pequenininho. E que um desses viadutos me fez ganhar muito mais do que 20 minutos por dia. Quando você coloca isso no mês, né, apenas em um pedaço do trânsito. Então, assim, o BRT, as obras do BRT que foram feitas na época, aprovadas ainda quando eu não era vereador, ele sempre trouxe que o valor investido não era apenas no BRT, e sim em todas
as obras que seriam feitas juntos com o BRT para melhorar o trânsito e fluxo do trânsito. De fato, Gani, em alguns momentos a cidade, alguns pontos específicos, você perde um pouco na questão da estética, né? A questão daquele cimento passando. Mas aí é o equilíbrio que todo gestor tem que ter, né? Tanto do que traz o benefício de melhor trânsito para a cidade, que é um fato que impacta na vida diária de todo mundo, seja do transporte público, ou do transporte coletivo, do transporte público e do pessoal. Então você tem um impacto direto na vida do cidadão. Então assim, a evolução que eu tenho visto justamente é de uma cidade mais bem estruturada, financeiramente. Eu que sou presidente da comissão de orçamento. Você está na base do prefeito, né? Estou na base do prefeito, mas não deixo de criticar, tá, Gani? O fato de fazer parte, achar Bruno um excelente gestor, também não me privo de ser um poder independente como vereador e criticar quando eu achar que tem que ser criticado, né? Esse é meu papel até para fazer que a cidade e que a prefeitura evolua. Você está à frente da comissão de... Eu sou hoje presidente da comissão, das comissões, a principal é a comissão de orçamentos e finanças. Não, e até também, assim, essa questão mesmo de transporte público, né, que a gente está aqui falando da infraestrutura e tal, tem muitos movimentos sociais que questionam a situação do aumento, né, das tarifas do transporte público, e muitas pessoas também falam que esse aumento não é revertido para essas próprias pessoas que usam do transporte público. Mas tem ônibus com ar-condicionado agora? Tem de tudo. Mas eu nunca assim, vi o prefeito andar no ônibus com ar-condicionado, mas eu sei que tem, pô. Vamos lá. Até falando um pouco sobre transporte público, é uma matéria que eu tenho estudado bastante. O transporte público no mundo, ele sempre é subsidiado. A cidade não tem a capacidade de pagar, o cidadão não tem a capacidade de pagar o valor que a tarifa deveria ser. Então, um exemplo que a gente vive agora, a estudo da FGV mostra que a passagem deveria custar R$2 a mais do que de fato custa. Então é difícil você pegar e você aumentar. Você não tem como aumentar, por exemplo, aumentou o preço do combustível, aumentou o preço do ICMS, das peças, aumentou o custo operacional do ônibus, aumentou bastante, você não tem como repassar esse valor. Então, por exemplo, tem um projeto agora na Câmara que coloca que a Prefeitura vai pagar os ônibus, que isso é uma das coisas que aumenta o custo da tarifa, vai comprar os ônibus para as empresas de ônibus. Ah, mas isso é só a Prefeitura? Não. O governo do estado ele coloca R$500 bilhões no metrô de Salvador, né, que transporta uma quantidade menor de pessoas. São Paulo coloca 7 bi no transporte, seja com isenções do ISS, seja com dinheiro de fato colocado nas empresas, porque o transporte público não consegue, o valor da tarifa não consegue acompanhar o que de fato a população tem capacidade de pagar. O governo tem que entrar com a ponta sempre, né? Sempre. Para poder facilitar. No mundo, isso não é de Salvador, não é só do estado da Bahia, no Brasil e no mundo ele tem essa questão do transporte público. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Daniel, eu preciso fazer, porque inclusive me mandaram aquque também, já que você está à frente dessa comissão. Há pouco tempo atrás a gente deu uma nota, acho que todo mundo deu essa nota, a respeito da secretária da Fazenda, Giovana, que é o sobrenome dela, Vicker, né? Victor. Sim. Victor. Carioca, eu acho. Carioca, né? Carioca de Niterói, ter pago uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, dela com dinheiro público. Isso passa pela sua comissão também, esse tipo de arguição, de saber como é que isso foi feito e por que foi feito? O prefeito não se pronunciou, a gente pode questionar, mas o orçamento, quando chega o orçamento da Câmara, para a Câmara, quando chega o orçamento da Câmara, ele chega com os valores de uma forma exata. Mas assim, não só o absoluto, como quanto a gente recebe, quanto a gente paga. Em contas, né? É tanto que a gente vai gastar com pessoal, quanto que a gente vai gastar no programa. Um orçamento planejado, exatamente. Né? Planejado com antecedência de um ano, geralmente. Caso a gente tenha alguma coisa, eu não posso especificamente colocar que eu não posso pagar uma pós-graduação de um servidor. Né? Não é assim que chega para a Câmara. Eu tenho um valor, um recurso que é utilizado. Mas ela acabou nem se pronunciando, né? Ficou em silêncio, né? Não vi nenhuma manifestação. Também não vi ninguém falar nada. Sendo muito honesto. Tem, assim... Sei que Silvio Humberto era quem sempre batia na Cefaz, eu não vi Silvio Humberto calado, não falou nada. Eu tenho uma postura... Chama o vereador Silvio Humberto. Pessoal, tenho uma postura pessoal que eu só posso criticar depois de entender, certo?
Não sei quais foram as condições, não sei quais foram os acertos, não sei qual é a pós-graduação específica. A olho nu, digamos assim, na conta de padeiro, só olhando, realmente eu acho um valor exorbitante para uma pós-graduação de um servidor que não é efetivo, tá? Não é... Inclusive cargo de confiança. Pronto. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei qual é o foco nem o tempo. Vamos supor que a gente estivesse falando sobre uma questão de uma pós-graduação específica em transporte público, já que a gente estava falando de transporte público. Sim. Para mim, qualquer estudo que traga um benefício para o município, né, ele é válido. Então, eu não posso dizer, não sei qual foi a pós-graduação, porque falar que foi uma pós-graduação, foi pós-graduação? Eu não me lembro, foi um curso específico, né? Eu não sei. Passa pela capacitação do servidor. Pela capacitação do servidor. E vai se voltar justamente para a população. Então, em tese, teria um interesse público ali por Perfeito. trás. Então, para mim... A advogada da direita está aqui. Né? Não é Gane. A advogada eleitoral da direita aqui, já defendendo a direita. Nada disso. Vamos lá. Ilegal. Já veio aqui, ó. Você é advogado também, né? Não sou não. Sou administrador. E administrador. A advogada, que é uma boa advogada, pode contratar. É eleitoral. Vou pegar o telefone depois. Pode contratar, porque você vai estar com a Mas, ó, agora, só aqui ajustando o que Gane falou. Eu sou advogada, ponto. Seja de direita, de esquerda, é uma coisa sem minhas convicções. E aí, doutora, vem um ponto que eu tenho discutido bastante, que é justamente isso. Hoje as pessoas fazem análise em cima da manchete. Exatamente. Da manchete. Mas a nota é válida. Da manchete. Só apenas do título. Só apenas. Lógico que é válido. Mas cabe a cada um interpretar e ler. Porque quando você joga uma informação, a vida, a história é um filme, né? Ela não é uma fotografia. Aí você pega uma fotografia do momento e você faz análise do filme por completo, é um pouco complicado. E aí você entra nessa polarização que a gente vive hoje. Todo mundo está sempre analisando a fotografia e não o filme. E com relação ao curso, é isso. Se for apenas um curso que ela fez que não agregue diretamente para o município, eu sou contrário. Mas se for um curso específico de melhoria dentro do segmento, a gente tem hoje um crescimento, como o Bruno costuma falar, o CAPAGUIA, né, a capacidade de pagamento da prefeitura é uma das maiores do Estado brasileiro, né, do país. Então, apenas com a manchete fazer uma análise, para mim é um pouco complicado. Eu teria que entender mais sobre o assunto, entendeu? Felipe. Vereador, o senhor falou que o senhor é publicitário, né? Queria saber de que forma o senhor sai da comunicação e entra na política. Você sabe que ele fazia parte dos bastidores do rádio, né? Eu já trabalhei. Foi um homem de rádio. Eu sabia também, não. Homem de rádio pesado. Não, vamos lá. Vamos lá, eu me formei, né, que ele me fez uma pergunta voltando lá. Quando eu me formei em publicidade e marketing, eu automaticamente, enquanto eu finalizei e fui trabalhar na Rádio Metrópole. Você não trabalhava lá ainda não, né, Gani? Trabalhava. Já tinha chegado lá também. E eu fui trabalhar na Rádio Metrópole e fiz uma pós em gestão empresarial pela FGV. E aí vem a questão da capacitação como administrador. E enquanto eu estava fazendo a pós, eu montei meu primeiro estabelecimento, que foi um bar. Foi o Sotero, lá atrás, 2000 Sotero, 2000 e depois foi para mão de Nagibe. 8, não foi não. Mas o Sotero de São Paulo não tem nada a ver com Salvador. Não tem nada a ver não. Aí, fechou, inclusive. Aí, o Sotero também fechou. E aí depois eu montei o Cabalito, enfim. Era o Cabalito, eu saí, muito bom, era muito bom. E aí eu saí e comecei a militar na política empresarial. Me filiei à Brasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Cheguei a ser presidente. Naquele momento que eu estava como presidente, eu ainda não era presidente da Brasel, Léo Prates propôs uma lei que regulamentava os food trucks. Sim. Léo já era meu amigo e a gente como que eu digo, a Brasel, como defensor do segmento, tinha uma preocupação muito grande com o impacto da regulamentação do food truck, não porque a gente era contrário, mas porque a gente tinha uma preocupação de que o food truck chegasse na sexta-feira, no momento de maior pico, sexta, sábado, os bares, parasse na frente do estabelecimento e tirasse aquele público. Sendo que a gente ficava a semana inteira gerando emprego, pagando IPTU, e aquele é o momento, a sexta e o sábado normalmente é quando o estabelecimento consegue.
E Léo me colocou para negociar com a associação dos food trucks. Né? Aquela época estava em alta, né? Tinha muito food truck. Muito, estava começando, né? Os food trucks. Queria conhecer. E Léo me chamou pela Brasel para fazer essa negociação, porque é a forma mais correta de se regulamentar alguma coisa é você colocar os interessados discutindo para chegar numa proposta onde agrade a todo mundo, né? E daquilo ali, daquela relação minha com Léo, que era uma relação, existia relação pessoal, Léo ganhou para presidente da Câmara. Ele me viu, né, bom, bem articulado, tanto na parte de administração quanto na parte política, e me chamou para ser o chefe de gabinete da Câmara Municipal. E aí eu entrei, saí da política empresarial e fui para a política partidária. Nossa, muito bom. O que é mais fácil? Política empresarial ou política partidária? Gani, a partidária é mais complexa, certo? Mas a empresarial é mais difícil. O empresário, ele é muito, ainda mais num país que a gente vive, o empresário ele sofre demais. Tu empresário, todo mundo quando fala de empresário, pega o dono da construtora multimilionária ou o dono da mega empresa que fatura bilhões. Essa é a exceção da regra. A maior parte, 70% dos empregos gerados no Brasil são gerados pelos micro e pequenos empresários. Esses pagam um preço pelo país que a gente vive muito grande. Então, a vida do empresário, eu tive 2 momentos difíceis na minha vida. Um foi quando eu montei um negócio e outro foi quando eu fechei o negócio. A campanha para mim é extremamente desgastante, fisicamente, mas o estresse de você ter que viver aquilo ali de um empresário, de você montar um negócio pequeno, no braço, né, sem ajuda, sem estrutura, eu vou te falar, tem que tirar o chapéu para todo empresário daqui do Brasil. Vamos fazer o seguinte, a gente vai de música e volta daqui a pouco conversando com você. A gente vai dar um intervalo, vamos beber uma água. Eu estou conversando com o vereador Daniel Alves, hoje batendo um papo aqui sobre Prefeitura Municipal, sobre sua história no rádio, sua história no mundo da publicidade, versátil. Empresário também, né? Empresário. Comi muito no El Cabalito, né? Muito. Muitas madrugadas tomando um corona gelada. A gente vai intervalo musical e volta daqui a pouco. Aqui comigo o vereador Daniel Alves, do PSDB, batendo um papo. Luiz, você ia fazer pergunta no intervalo, eu acabei cortando você, tem hora que eu falei. Não, tranquilo, porque assim, o que eu acho, Gane, é que muita gente até hoje tem muitas dúvidas de qual é o papel do vereador na cidade. Sim. Aí eu queria saber assim, vereador, como é que o senhor vê, como é que o senhor esclareceria para a população qual é, afinal, o papel do vereador? Sem aquela resposta, ela fez uma pergunta institucional. Sem a resposta institucional. Pelo amor de Deus. Não, a resposta não vai ser institucional, não. É uma resposta pessoal. A resposta é sincera. Não, a resposta é sincera e que de fato acontece. A institucional é que o vereador ele tem a obrigação de legislar e fiscalizar, certo? Essa seria a institucional. Só que o vereador no Brasil, eu não posso falar de outros países, mas eu acredito que devem ter posições parecidas, pelo fato da gente ser o político mais próximo do cidadão, porque está dentro do município, porque tem mais disponibilidade de tempo, porque a nossa base fica única e exclusivamente na cidade. Sim. A gente termina fazendo um pouco de papel de síndico em algumas regiões. Por isso que tá o vereador de tal lugar, o vereador de tal outro lugar. Por quê? Porque quem desce nas comunidades é o vereador, né? Não é o secretário que desce nas comunidades. Quem desce, quem conhece, quem se arrisca, né? Principalmente hoje nos momentos que a gente vive. Então hoje a gente tem esse papel de síndico. Então muitas vezes você é medido, né, por quem você... que ele conseguiu trazer uma praça, um campo, melhor fazer escadaria, reformar, trazer o asfalto. Apoiou ali o time de futebol. Que eu posso colocar, entre aspas, aqui na parte de fiscalizar, né? Já que é responsabilidade do executivo, eu estou lá dizendo, olha, executivo, eu preciso que você faça uma praça, aquela comunidade está precisando de uma praça, está precisando de um campo de futebol, enfim. E fica essas questões das indicações, as solicitações que a gente faz para que o prefeito realize, porque quem executa é a prefeitura. O vereador não tem capacidade nenhuma de executar nada. A gente não tem orçamento para gastar. E a outra parte, que é a parte da representatividade, né? Eu queria até saudar aí aos auditores fazendários, ontem foi o dia do fisco, que aí eu vou dar um outro exemplo, que são as defesas das classes que a gente faz. Os auditores fazendários, por exemplo, eu tenho uma relação maravilhosa,
porque eles precisavam fazer uma mudança do nome deles, por uma questão até de manutenção de direitos, caso se faça uma reforma administrativa, e eles me escolheram, naturalmente como vereador, para conseguir fazer esse debate da mudança do nome deles, de analistas fazendários para auditores fazendários. Não teria incorporação, não teria aumento salarial, mas apenas caso haja uma reforma administrativa, a gente coloque o nome, inclua eles no fisco. Assim como da Brasel, que hoje continuo sendo representante da Brasel, hoje na Câmara. Você ainda é? Ainda sou representante, ainda sou sócio do DOC, sou filiado da Brasel, mas eu faço, muitas vezes, por exemplo, os vereadores criam leis que dificultam o trabalho do empresário. E eu, como representante do segmento, estou lá muitas vezes para fazer esse debate. Muitas vezes o vereador está certo, o outro vereador, quando ele tenta incluir algum projeto, eu vou dar um exemplo de um projeto que eu não fui contrário. André Fraga fez um projeto a questão dos canudos recicláveis. Sim. Eu conheço o mercado, como funciona. A diferença de preço é quase insignificante do canudo que é reciclável do que não é reciclável. E... O canudo reciclável que você fala é aquele de papelão duro? Não, né? O de próprio plástico, mas o plástico, porque tem plástico que não é reciclável. Então o plástico reciclável, incluindo, então a diferença de preço é quase insignificante. Você traz de fato um benefício para a sociedade, que você diminui a quantidade de plástico que não é reciclável. E você não tinha um impacto para o segmento. Por quê? Porque você tinha fornecedores suficientes para vender o canudo, você tinha o benefício para o meio ambiente. Então, muitas vezes a lei vem, mas muitas vezes a lei, como eu já vi, lei que queria colocar uma câmara dentro da cozinha e que você tinha que ter televisões em todo o espaço do restaurante para todo mundo ver o que está acontecendo na cozinha. É impossível acontecer. É uma norma eficaz, né? Não tem como implementar na prática. Não tem como implementar. Então, o vereador tem esse papel. O vereador tal representa o segmento, a associação tal. Né? Você vê muito... movimentos sociais, escolher um representante, justamente porque ele é aquela voz, e aí sim é o mais natural da democracia, você ter aquela voz que te represente dentro do parlamento. Vereador, falando dessas divisões, vamos supor, eu sou vereador de Cajazeiras, Gunner é vereador de Sussuarana. Existe alguma divisão entre vocês de eu não poder ir até Sussuarana buscar um voto? Você quer dizer se existe alguma máfia, né? Não tem nada a ver com máfia. Não, porque máfia, eu entendi, e não seria de uma forma negativa que ele está falando. O que ele está perguntando se você pode entrar no terreno dos outros. Cada um no seu lugar. Vamos lá. Eu tenho essa dúvida. Você é vereador de Salvador ou do bairro? Não, de Salvador. Existe um respeito. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Eu vou e faço uma praça. Naturalmente eu vou fazer. Faço não. A prefeitura solicita que a prefeitura faça uma praça. Sim. Aí eu vou. Não cabe um vereador chegar e fazer o asfalto logo depois. Por quê? Porque a gente termina. Quando eu fiz o pedido da praça e do asfalto. De todos os agregados. E dos agregados. Então, quando alguém atravessa, é mal visto. Tem vereador que faz, tem vereador que faz. Existe um respeito pelo trabalho que você faz, não pelo espaço. Porque se você for ver, Itapuã hoje vai ter uma câmara itinerante lá em Salvador, que é uma das minhas bases. Existem vários vereadores em Itapuã. E a gente tenta se respeitar naturalmente, até para a gente conseguir abranger mais ainda o bairro. Mas o vereador se vende, né, Daniel? Como um vereador de tal bairro. Mas é fato, porque nossos votos estão ali. Né? O meu voto tá, se você for pegar a minha votação, você vai ver que eu tenho um voto no Itaigara, na Pituba, Itapuã, Ilha de Maré, que eu sou o vereador mais votado, Itapuã, que eu sou um dos vereadores mais votados, e às vezes Cidade Nova. Aquelas faixas, né, que a própria comunidade faz, então saudando ali o vereador. Que agradece justamente, que ele agradece marcando, olha, quem fez aquilo ali, porque a comunicação, se você não fizer, a população não vai saber, né, que é você que está fazendo. E tem que saber, porque é a prestação de contas da sociedade, né, a comunidade, então precisa saber. Antigamente era só a faixa, hoje, graças a Deus, tem as redes sociais também, porque tem aquela questão... A faixa não pode mais, né? Não existe esse negócio de vereador... Período eleitoral, não pode. Aí, Gunner, porque quando você fala a favor de político, muitas vezes a sociedade já é contra antes de ouvir. Mas não existe mais o parlamentar Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos. Conheço alguns. Se você conhece, depois você me diz os nomes. Conheço alguns, mas que são Copa do Mundo. É muito difícil
você ter. Por quê? Porque a comunidade cobra. Se você diz que você é o vereador de Itapuã, da Ilha de Maré, né, ou Cidade Nova, enfim, Tubarão, e você não aparece, você não está ali frequentando, trazendo benfeitorias, né, levando serviços da prefeitura, indicando os serviços da prefeitura para fazer lá, esqueça, 4 anos depois aparece outro na mesma hora. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da nossa colega de redação, Lorena Bonfim. Tenho duas, da nossa colega Dominique Fonseca e da nossa colega Lorena Bonfim. A primeira de Lorena diz o seguinte: quais incentivos ou políticas públicas que você considera essenciais para a desburocratização e geração de emprego na cidade? Vamos lá. Eu acho que o micro... Você gosta? Eu gosto. Você gosta do meu vamos lá, né? É porque quando são perguntas mais completas, eu acho que o estado da Bahia, nosso índice de desemprego é um dos maiores do país. Não tem como você ter um estado que não é desenvolvido no seu interior, você ter um nível alto de emprego, porque naturalmente as pessoas saem do interior para vir para a capital. Não, você acha que as políticas públicas da Prefeitura de Salvador são bem feitas para, por exemplo, o micro e pequeno empreendedor? Você acha que é desburocratizado? Eu tive um programa de micro e pequeno empreendedor, digo para você que... Não é, mas não é no Brasil inteiro, tá? Porque tem muita legislação federal. O que é que a Prefeitura de Salvador poderia fazer? Muitas vezes trabalhar com uma boa fé. E caso, muitas vezes você tem que comprovar, eu vou dar um exemplo aqui, a vigilância sanitária. Você tem uma dificuldade muito grande, porque abrir uma empresa, eu estava numa reunião uma vez com a secretária, eu não me lembro se foi a Giovana Victor ou foi a da Sendec, Mila Paz, que estava se falando que hoje em Salvador você abre uma empresa em 8 horas, né? O problema não é em quanto tempo você consegue abrir uma empresa, o problema é em quanto tempo você coloca para funcionar. Essa é a minha briga na Prefeitura de Salvador. Você tem órgãos que às vezes estão sobrecarregados, como o caso da vigilância sanitária, como o caso muitas vezes da SEDU, um pouco menos, mas que você vai abrir uma clínica e você tem que a vigilância sanitária fazer a visita. Aí Sim. Você leva a documentação, aí o fiscal vira e fala, olha, você tem que fazer tais e tais mudanças, aí você volta. Aí depois que você faz as mudanças sugeridas na planta, você vai de novo, um outro fiscal fala, não, você não precisa nem fazer isso, você tem que fazer agora isso, isso e isso. Isso é o que mata. Essa é a burocracia que as pessoas não veem, que mata, porque o empresário quer pagar, se tiver que pagar para funcionar. O problema é que essas burocracias de levar a documentação, voltar com documentação, exigir uma documentação diferente, é o que termina atrasando ao funcionamento da empresa e a manutenção. Muitas vezes você tem que ter uma certidão tal. Aí a certidão tal que você precisa, você vai dar entrada, demora. E só tem validade às vezes de 30 dias, 60 dias, e aí quando o pessoal já vai analisar, já passou a validade, tem que tirar outra certidão. Mas aí é uma questão de então eu acho que, dias. Por exemplo, se você pega a parte de documentação que você tem que entregar, você tem ali e o fiscal e o servidor que está lá, avalia a documentação, ela não pode ter, por exemplo, que voltar novamente para mudar mais uma vez. Ou seria avaliado na primeira vez, porque senão termina que o empresário vai e volta diversas vezes até conseguir montar a empresa. Muitas vezes está pagando aluguel, está pagando os funcionários e fica dependendo apenas de uma autorização de funcionamento. Deixa eu fazer a segunda pergunta aqui de Dominique Fonseca, nossa colega jornalista lá do portalesfera.com.br. Na Câmara Municipal, o senhor tem se posicionado em defesa da desburocratização e do fortalecimento do turismo. Quais são os principais projetos ou iniciativas que planeja apresentar para tornar Salvador mais competitiva nesses setores? E aí eu lhe pergunto, qual é uma dificuldade para uma cidade de serviço que presta um serviço tão abaixo do esperado? Como é que ela pode, como é que você planeja, ou pelo menos você pensa em seduzir esse turismo para Salvador? E aí, recompletando minha pergunta, a pergunta da colega Dominique, já que quando você chega em Salvador, a tendência do turista hoje é sair do Bambuzal e virar à direita em direção às praias do litoral norte. Primeiro, meus projetos, tá? Eu tenho um projeto que agora, que eu já pedi até para colocar na pauta de votação, que é com relação a um projeto que eu já apresentei há muito tempo, que é sobre as mesas e cadeiras do segmento de bares e restaurantes, para colocar nas áreas públicas, né, nos espaços públicos, e terminou que minha lei não foi tramitada a tempo, e a gente teve aquele problema lá
principalmente no bairro da Saúde, eu não sei se vocês lembram que o Ministério Público quis retirar. No mundo inteiro existe mesa e cadeira que as pessoas colocam na rua. Na Europa, se você for, você às vezes paga até mais caro, já que tem que se pagar uma licença para aquele espaço e é mais disputado. Então essa é uma forma de desburocratizar, porque não depende da boa vontade do gestor de fazer aquela autorização. Você cria um critério objetivo onde você apresenta e você tem uma resposta do sim e do não enquanto você vai pagar. Então a burocracia muitas vezes vem da zona, a doutora advogada sabe que muitas vezes existe uma subjetividade tão grande que aí fica na boa vontade e da pessoa que está interpretando. Quando você cria critérios mais objetivos, onde o empresário tem que seguir, ele vai por aquele caminho, ele apresenta, ele já tem meio que uma resposta automática. Ao mesmo tempo que eu estou apresentando, já apresentei essa proposta, já passou pelas todas as comissões, eu vou ter que negociar com a prefeitura, que ele retira um parágrafo único do Código Tributário, que ele diz que você, para tirar o alvará de funcionamento, você tem que estar em dia com a prefeitura. Isso, inclusive, é inconstitucional. O STF já se posicionou sobre isso, porque você não pode impedir a pessoa de exercer a sua atividade, porque você não está em dia com o fisco, digamos assim. Então, como é que eu vou pagar a prefeitura se eu não consigo trabalhar? Então, esse tipo, são detalhes pequenos. Você não vai ter uma lei que você fala de uma hora para outra que você vai desburocratizar. Você tem que ir de pouquinho em pouquinho desburocratizando. São alguns exemplos. Felipe, vamos de notícia aí do portal esfera.com.br. Olha, deixa eu falar para você pode participar, pode ganhar sua caixinha de som. É somente você dizer o nome do portal de notícias. E eu quero que você diga que notícia está passando agora. Todo mundo errou aqui na notícia, viu? Ninguém falou notícia certa. O que é que você tem de notícia aí no portal esfera.com.br? Vamos nessa, Luiz Gunning. Falamos agora há pouco sobre turismo, né? Sim, turismo. Bares, enfim, praias. E um mutirão realizado neste final de semana ali no Porto da Barra, Gunning, retirou 180 quilos de lixo da praia. 180 quilos de resíduo. De lixos, né? Garrafas. Na areia da praia e também na beirada assim da praia. Isso chama a atenção, né? Que é muito daquilo que o vereador falou, que a gente está comentando aqui, que para fortalecer também o turismo, acho que tem que partir também da gente, habitantes e turistas que chegam à cidade, para descartar o lixo em locais corretamente. Então, foi realizado por uma ONG aliada ao Greenpeace e foi retirado 180 quilos de lixo. Você que é um rapaz que é amigo dos animais também, articulado com o meio ambiente, essa tipo de atitude, né, de descartar lixo ao léu, né? Me permita uma parte. Faço a parte. Eu queria até falar para o público, falar em lixo, que mandar um abraço aqui. Pode falar. Gana, a gente tem um amigo em comum que mora nos Estados Unidos e eu estava conversando com ela. O lixo lá é coletado uma vez por semana. Sim. Aqui em Salvador, o lixo ele é coletado todos os dias ou 3 vezes por semana. E essa coleta ela é feita, eu rodo todos os bairros, independente da classe social do bairro. Essa coleta de fato é feita, tem um horário programado. Beleza. E então assim, não é por falta de coleta de lixo. E eu ouvi agora recente uma frase de uma pessoa que eu vou usar sempre. A cidade limpa não é aquela que mais coleta, é aquela que o cidadão menos suja. Então, a gente tem que sujar menos, porque a gente não pode estar delegando apenas à prefeitura, ao órgão público, essa coleta. A gente tem que fazer o nosso trabalho de, por exemplo, colocar o lixo no horário determinado, o que não acontece muitas vezes. A caminhão de lixo passa 8 horas da noite, por exemplo, o cara sai de manhã, 7 horas da manhã, coloca o lixo lá. Então, o que a gente tem que fazer não é só a coleta, a população tem que ser educada e se for o caso, a prefeitura entrar nessa questão do lixo, de certa forma, obrigando o cidadão a seguir as regras. Aqui, só para você entender. Inclusive, antes eu quero mandar um pedido para a Limpurbe, porque minha rua faz pelo menos 1 mês que não passa alguém do lixo. Viu, Limpurbe? Eu não sei como é o nome do presidente. Qual é o nome Cacau. Cacau? Cacau. Cacau, que é o sobrenome dele? Cacau. Cacau, gente boa. O Cacau não pode cair, Cacau. Me ajude. Bote pro lixo, pelo menos para passar lá na rua. Me passe também o nome da rua. Vou passar. Gani, pra eu ligar. Te digo assim... Que é uma vergonha. Você está dizendo o quê? Que não passa coleta de lixo? Não passa coleta, não passa nada. E como é que está sendo o lixo coletado? Não está sendo, porque o síndico do prédio, ele, sabendo que eu trabalho na comunicação, todo dia ele vem e fala assim, ó, a Limpurbe não passa aqui. A Limpurbe não vem até aqui.
Não entendi se a Limpurbe é a coleta ou é o chamado varredor, né? Tem aí, pode ser. Agora, eu vou te falar uma coisa, como você está falando também na rádio, a gente vai ver se está sendo feita a coleta, que eu acho difícil. Se estiver sendo você feita, sabe o tá que é um dito mês, aqui. um mês de... É porque eu não vou botar o síndico aqui, Não, mas não amanhã bote eu boto não, ele pelo lá. amor de Deus. Mas eu acho, e sem querer ser advogado aqui da... Você tá muito governista, viu? Não, rapaz, não tô governista. Tá Porque eu tava aqui, ó, eu falei, o tempo todo. ó, eu falei das questões da prefeitura com relação à burocracia. Eu falei também da questão da secretária, até fazendo a ressalva, porque eu também não posso acusar sem estar conhecendo. Verdade. Mas eu não posso também, com relação à coleta de lixo, tem problema? Tem. Se alguém falar que tem alguma coisa perfeita, tá mentindo. Não, minha mentira, casa não. não é Não, perfeita. a única coisa a arrumação... que estava perfeita aqui foi o deputado Thiago Corrêa, o deputado Sandro Reis, disse que a prefeitura de Salvador é perfeita. Não tinha problema nenhum. Não existe perfeição. E o ótimo é inimigo do bom. A gente tem que prezar por uma boa e sempre tentar atingir mais ainda. Mas não estou aqui, eu estou falando da Limpurbe, porque eu Me vejo o ajude trabalho com da Cacau. Limpurbe. Pronto, tá feito o pedido. Amanhã eu falo, cadê Cacau? Tá feito o pedido, mas amanhã você vai, eu vou ligar para Cacau. Vou a gente ligar. vai botar, e você também vai falar que, ó, estava realmente sendo feito, eu queria um varredor, porque muitas vezes não consegue o varredor para toda a região. Se tiver que me fazer aqui uma, como é que diz? Uma retratação. Agora deixa eu te contar a história. E falando sobre Salvador, sobre a questão de educação. Nós fizemos uma campanha no ano passado para poder alguns artistas da Bahia poderem falar para os turistas e para os locais que no carnaval jogassem lixo na lixeira, utilizassem isso. E nós pedimos de forma antecipada que os artistas colocassem isso no seu roteiro. Sabe quantos fizeram? Nenhum. Porque o poder que você tem em cima do teu elétrico, é claro. Você poderia falar, gente, deixa eu pedir um favor a você antes da gente começar o roteiro. Existem lixeiras ao circuito do carnaval, no circuito. Não joguem lixo na rua. Nenhum. Nem a prefeitura. A primeira interessada em não ter lixo para poder recolher a quantidade excessiva, ela não fez nenhuma campanha. Simples. Por aí você tira o nível que tá. Se você não faz... Aí eu falo, tô falando dos animais, você vê a tartaruguinha comendo plástico. A tartaruga, quando você vai ver, morreu por quê? Morreu porque comeu uma sacola plástica. E assim vai. Vai ver com o pessoal do Onda Azul, né? Que tira o lixo depois do carnaval, que mergulha. Não, e muitas enchentes também, às vezes, tem como causa lixo, porque entope bueiro e aí alaga tudo. Eu estou falando sobre o seu turismo, Sim. Sobre o seu projeto de turismo, porque uma cidade que é efetivamente de serviço, ela tem que ter uma boa apresentação. E a apresentação é a pior possível. Desculpe, não é o prefeito, óbvio, não é culpa dele. É uma administração, mas é a pior possível. Ou poderia estar melhor, pelo menos, para a gente não ser tão negativista. Para minha opinião, ser tão negativista. A gente teria que ter uma coisa um pouco melhor. Porque a apresentação que nós fazemos para o turista é a pior possível. É simples, vereador. Vou botar simples aqui. Teve agora a Index, Feira da Indústria do Estado da Bahia. Eu bati na tecla dizendo que precisamos criar essa relação de prefeitura, município, estado e ente privado para poder trazer o turismo de executivo, de negócio. Que é o melhor de tudo. Né? É o melhor de tudo. Zero. Esqueça. Zero. Aí você pergunta, o erro está onde? Quem está errando? Como é que a gente pode mitigar esses erros? Como é que a gente pode trazer isso para poder acertar? Depende de vocês lá na Câmara Municipal. Você, o presidente da Câmara, Carlos Muniz, vereador Silvio Humberto, vereador Léo Prato, não, desculpe, vereador Duda Sanches e outros vereadores, tanto da esquerda quanto da direita, que tem que se unir para tomar conta da cidade de Salvador. Sobre o turismo, que você até me fez a pergunta, porque você me fez duas e eu só tive tempo de responder uma. Vai embora que meu tempo está acabando. A gente passou muito tempo em Salvador com a dificuldade, por exemplo, você trouxe o turismo de negócio. O vereador, muitas vezes, com relação a políticas do executivo, a gente só tem a capacidade de cobrar, tá, Gunner? E talvez numa peça orçamentária, discutir com o prefeito se a gente não pode fazer alguma modificação, porque você tem que tirar de um lugar para colocar no outro. Assim é feito a peça orçamentária, né? Se eu vou gastar mais R$1.000 aqui, eu tenho que tirar R$1.000 de outro lugar. Mas, sendo justo e não querendo fazer defesa mais uma vez, a gente passou muito tempo da cidade de Salvador sem atrativos, sem ferramentas turísticas. A gente ficou sem centro de convenções, que é o ponto principal do turismo de negócio, que são as reuniões, como é que chama? De médicos, né? As conferências de direito, os congressos, porque esse fomenta, é o ticket de turismo mais alto que tem.
é esse de negócios, então ele vem para cá, ele vai para suas palestras, depois ele vai para o restaurante, hotelaria, negócios, pontos turísticos. A gente não tinha museus, a gente tem o Museu da Música, Museu do Carnaval, que são excelentes peças. Tem agora o arquivo do municipal, que é excelente também. Então, esses instrumentos é que faz com que o turista, ao invés de virar à direita, vire à esquerda. Né? O que é que a gente pode, na Câmara de Salvador, estar fazendo? A gente estava precisando fazer a reforma da hotelaria. A hotelaria precisava de um incentivo para você fazer, porque os dois pontos principais que se tem, os dois pontos principais para você atrair o turista é voo direto e rede hoteleira. Tá? Tem outras questões que tem que despertar o interesse, mas voo direto, por exemplo. Então, você tem que ter um governo do estado incentivando a aviação aqui no estado da Bahia. Você tem que ter a rede municipal, e se for o caso estadual, incentivando que a própria hotelaria ela se modernize, traga quartos mais confortáveis, ou se for o caso até aumentar essa rede hoteleira. Vereador, meu tempo acabou, quero agradecer sua presença, viu? Muito obrigado a você, viu? Obrigado, doutora Luísa Dutra, Luísa, Felipe, Ganem, Pedro Henrique, pelo convite que hoje eu estou aqui. Pode me chamar mais vezes, que eu te agradeço. Não vou te apertar, não. Gente, eu vou ficar por aqui. A gente volta amanhã com mais um Portal Esfera no Rádio. Obrigado aos meus participantes de bancada. Não tem muito tempo.